Paz do Senhor Jesus para você. Está começando o nosso programa da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje falando sobre a lição de número 8, que traz como tema o início da civilização humana, um assunto bem importante para cada um de nós como professores, alunos e estudantes da Palavra de Deus. O nosso textuário está em Gênesis 4, versículo 17, que diz: "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque." A verdade prática, presbítero Sérgio. A paz do Senhor a todos, é uma alegria nós podermos uma vez mais estarmos junto com vocês. E nós estamos, é a verdade prática, né? A lição de hoje, a lição de número 8. Verdade prática, uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Também nós tivemos na leitura diária da semana, segunda-feira, o início da civilização, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, nos 2 primeiros versículos. Terça-feira, o primeiro conflito civilizacional, em Gênesis 4, versículos 3 a 8. Quarta-feira, Deus intervém na civilização, Gênesis 4, 9 a 15. Quinta-feira, a formação da primeira cidade, Gênesis 4, versículos 16 e 17. Sexta-feira, a iniquidade e civilização, em Gênesis 4, 19 a 24. E no sábado, a bênção na civilização, lá no livro de Deuteronômio 28, versículos 1 a 6. Também a nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 16. A nossa lição ela vem tratando sobre a raça humana, origem e queda e redenção. Tem sido lições edificantes e maravilhosas, onde nós temos tido a oportunidade de aprender muita coisa. E a lição de hoje, o primeiro ponto, vai estar tratando sobre a origem e a civilização da civilização humana, né? O subtópico definindo a civilização. O segundo subtópico, o casamento como base da civilização. E terceiro, a subsistência da civilização. Então é sempre importante nós explorarmos, você que é professor, você que é amante da Escritura Sagrada, tentar entender dentro do contexto o que o autor está tentando expressar, né? Então nós percebemos que Gênesis é o livro do início das coisas, né? Os primeiros seres humanos, os primeiros animais, uma atmosfera toda sem pecado, depois o primeiro assassinato, são tudo, até o capítulo 10 trata justamente dessa parte do início da criação. E por vezes, se nós não tomarmos a devida atenção, passamos por cima de determinados detalhes que são muito importantes. Os detalhes fazem toda a diferença. Nós temos que ler com calma. A Bíblia vai dizer que é interessante você meditar, né, na lei do Senhor. A meditação é justamente isso, pegar um pedaço da Sagrada Escritura, alguma coisa, uma fração dela, e tentar entender, porque por vezes você pode ler muito e entender quase nada. É verdade. Então é importante você estar. Então, o pastor José pode estar passando aí a definição da civilização, nós vamos estar aí aprendendo um pouquinho mais. Como nós bem sabemos aqui no primeiro ponto, né, nós vamos olhar ali a introdução. No segundo parágrafo, o nosso comentarista da EBD diz que em seguida veremos que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violências. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Que ele está falando que estamos comentando sobre a origem da civilização, mas ele está falando que após ela ser inserida como civilização, ela tem tantos conflitos, né? E aqui a gente pode arguir, né? Será que esses conflitos seriam só porque o homem está separado de Deus? Ou será que esses conflitos eles foram gerados por causa de falta ou de alguém ter muito acesso?
né? É interessante um pensamento que, como estudante da Palavra de Deus, a gente deve pensar, porque às vezes nós atribuímos tudo a Deus, né? Às vezes esquecemos que também na vida ou na sociedade, antes eu e o presbítero Sérgio conversávamos aqui e falávamos que, principalmente ele dizendo de quem detém muito, tanto em armamento quanto em comida, acaba sendo o dono, né, do poder, entre aspas, né? Mas, como diz aqui o nosso comentarista, Deus, ele sempre esteve intervindo, né, para que as pessoas pudessem ter acesso àquilo que ele fez para cada um de nós como seres humanos. É muito boa a colocação, os conflitos e as dificuldades encontradas entre o convívio do ser humano, porque no Jardim do Éden havia a perfeição, então não tinha conflito porque não havia pecado, né? Nós temos como uma balança, você não pode atribuir tudo a um só ponto, nem tudo ao outro extremo. Há a necessidade de nós equalizarmos isso, né? Então a civilização ela vai dar início depois que há um crescimento populacional, o surgimento de pequenas comunidades, depois de comunidade passa a ter cidade, como é o caso que nós vamos ver de Caim, e aí vão se adquirindo determinados costumes, porque a civilização ela é marcada justamente por uma linguagem idêntica, né? Ambos falando a mesma língua, tendo uma cultura semelhante, vivendo num determinado padrão. Então, quando você passa a reunir pessoas, você tem dificuldade, porque nem todos têm a mesma opinião. E é óbvio que o pecado age na vida do ser humano e fazendo com que apareça inveja, ciúme, falatório, idolatria. Tudo isso, tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito, eles vão estar em conflito, né? Há um conflito. Esse conflito é o que vai surgir, porque quando nós temos o domínio próprio, que é das qualidades do fruto do Espírito, você consegue ter mansidão, paz, temperança, você releva, então é muito mais fácil. Porém, nem sempre nós conseguimos viver só no Espírito. Há momentos da carne também. É verdade. E aí nós afetamos justamente a vida do outro. Veja que é interessante que quando Jesus ele dá o exemplo de contratar trabalhadores, sim, ele contrata em 4 períodos praticamente. Verdade. E cria uma expectativa na hora do pagamento, porque ele paga do último para o primeiro, tentando mostrar a justiça divina e, no caso, a inveja humana ou a imperfeição humana, porque ao pagar um salário que ele havia contratado por 1 denário, aqueles que foram contratados por 1 denário criaram uma expectativa que não existia, de receberem mais, porque começaram do início ao final da jornada. Então aí você vê como nós, né, temos dificuldade em ver às vezes a prosperidade do próximo, a julgar a vida do próximo baseada na nossa vida, e aí vem justamente esses conflitos. Por quê? Porque somos gerados em pecado. Agora tem coisas que nós podemos controlar, não é a culpa do diabo. Acho que é Tiago que diz que a língua, né? Quantas confusões acontecem por uma palavra? É verdade. Uma guerra pode começar por uma palavra. Uma discussão de casamento pode levar até uma ruptura devido que à intransigência, ao orgulho, à vaidade de não querer retornar, de não querer perdoar, mas a habilidade de se relacionar hoje é uma das grandes dificuldades dentro da sociedade humana. Tanto na sociedade pós-moderna quanto na sociedade antiga, porque enquanto desde sempre o senhor estava falando aqui, eu estava me lembrando de uma família muito tradicional entre nós cristãos, que é a família de José, né, que foi governador do Egito, e a Bíblia vai dizer que ele tinha mais 11 irmãos, né? Mas 10 irmãos, os mais velhos, não acreditavam nos sonhos dele. A Bíblia diz que seu pai o corrige por 2 vezes, mas a Bíblia também diz que o pai guarda no coração, simbolizando ali o domínio próprio, porque o pai não entendeu o que Deus estava falando para o menino, né? Enquanto que os irmãos pensam em matá-lo e tentam fazê-lo, mas
acabam vendendo para os primos, né, que levam ele para o Egito, e lá Deus vai fazer a vontade ou o plano de Deus que Deus tinha para ele. Mesmo, às vezes, essa pequena civilização ali, que seria a sua família, né, não entendendo o que Deus tinha para ele. E aí, é claro, o autor ele vai colocar que a possibilidade da continuação da humanidade está baseada justamente no padrão do casamento que é macho e fêmea, né? Monogâmico, o padrão de Deus, né? Não é a poligamia, não é a bigamia, mas é justamente a monogamia. Isso quer dizer um homem e uma mulher, porque pessoas do mesmo sexo não produzem filhos. Né? Hoje eles tratam disso como se fosse uma opção, casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que leva a isso? Não precisa nem ser casamento do mesmo sexo para acabar com a humanidade, é só as mulheres rejeitarem a maternidade. Se todas as mulheres do mundo rejeitarem a maternidade, nós podemos imaginar o que ocorre, né? Então Deus faz todas as coisas perfeitas, homem e mulher, justamente para quê? Que haja a continuidade. E sempre na história onde houve perversidade sexual, houve derrota, houve queda. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da perversão, o dilúvio por causa da perversão sexual, os impérios grego caíram por causa da perversão, romano também. Então onde há a licenciosidade, onde há a promiscuidade, né, há ali a deturpação da imagem de Deus, né? E Deus não pode ser zombado. Quer dizer, o homem semeia e também colhe. Verdade. Vamos falar então sobre o ponto 1 da nossa lição, a origem da civilização humana. Aqui o nosso comentarista vai definir a civilização humana e realçar o casamento, como já disse aqui o presbítero Sérgio, como a base da civilização, e também mostrar o trabalho como meio de subsistência, né? E quando ele diz aqui a civilização é um projeto de Deus, e a gente olhando lá para a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver Deus dizendo, né, ao homem: sede fecundos, multiplicais, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. E esse é um mandato de Deus, né, para o homem, e é interessante porque esse é um mandato cultural, porque ele vai fazer parte da vida de todo ser humano, de todo aquele que nasce, né? E nós vemos aqui ele dizendo que a civilização, segundo o dicionário, é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Mas quando a gente para pensar sobre civilização, nós olhando civilização, um exemplo, nós poderíamos pensar, e na verdade há anos atrás os estudiosos se perguntavam qual será a civilização mais antiga do mundo. Seria a China? Né? Seria o Japão? E estudos recentes mostram que o grande berço da civilização, e isso eu estou falando não apenas num conceito teológico ou bíblico, mas num conceito geral, histórico, é que o conceito de civilização nasceu literalmente na Mesopotâmia, onde nós vamos descobrir de onde Deus vai chamar Abraão, né, para que ele vá para o lugar que Deus o mostrará. Então nós temos, pensando sobre Mesopotâmia, nós temos conhecido como Crescente Fértil, né, que é aquela meia-lua, né, e ali o Crescente Fértil, que ele está na verdade entre os dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, né? E nós temos na Mesopotâmia dois pontos, né? Mesopotâmia Norte, que é onde está a área rochosa e assim por diante, e a Mesopotâmia Sul, que é mais embaixo, que é onde está o Crescente Fértil e onde passam os dois rios, o Tigre e o Eufrates. E quando a gente olha aqui para o nosso comentário da lição, falando sobre civilização,
a gente pensa, o que é civilização? Civilização, em primeiro ponto, ele está falando aqui, na verdade, que é sair do estado primitivo, né? Sair do estado primata, vamos dizer assim, né? Polir, tornar civil uma pessoa, ou ainda cortês. E aí você vai na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, os romanos, quando eles iam para certo local e ali eles tomavam aquele lugar, eles dizíamos, atacamos os bárbaros, ou agora esses bárbaros pertencem a nós, né? Então, a civilização, diríamos assim, Roma entrando em certo lugar, em certa cidade, ali eles estavam agora transformando aquele povo de bárbaros para pessoas corteses ou civis. E civil, na verdade, vem de civilis, né, que significa indivíduo, e cidade de civita, né, que é civil. Por isso nós temos a palavra cidadão. Então, quando pensamos em civilização, nós logo pensamos em sair do estado primitivo, em viver, né, como família, como pessoas que são regidas também por uma lei, né, para que todos aqueles possam usufruir daquele ambiente em que está inserido. Aí o casamento já foi tocado sobre a base disso. E como manter uma civilização, né? Porque até então eles andavam, né, errantes, no caso eram nômades, não tinham terras fixadas, né, conforme ia produzindo. Geralmente, ou quase que sempre, é onde havia água, né, beiras de rios. Por isso o Egito ele se torna tão importante, por causa do rio Nilo, né? Havia as enchentes, eles esperavam, ao contrário de nós, eles esperavam as enchentes. Verdade. Porque através das inundações toda a região ribeirinha ela se tornava mais fértil, né? Por causa dos dejetos e as coisas que vinham para a beirada do rio. E aí nós vamos ver que a subsistência da civilização é baseada, é claro, no trabalho. E quando nós falamos de trabalho, é algo que por vezes a pessoa até tem aquelas brincadeiras, quero pegar quem inventou o trabalho, isso. Mas o trabalho é uma expressão da manifestação divina de Deus, né? Deus ele dá exemplo disso. Jesus vai falar, meu pai trabalha até agora, quer dizer, não no sentido como nós de labutar, mas o trabalho ele dignifica o homem e ele é uma forma de evangelização, é uma forma de demonstração da semelhança com Deus. Quando você trabalha, você pode estar evangelizando, você pode estar trazendo à luz aquilo que precisa ser melhorado. Imagina você, o melhor lugar de um cristão trabalhar é o pior lugar da humanidade. Pensa no pior lugar para trabalhar, esse é o melhor lugar onde o cristão deveria achar, né? Às vezes o cristão pensa o contrário, pensa assim, eu vou arranjar uma empresa boa para trabalhar porque todos são crentes. Não tem muita lógica. Seria bom onde todos fossem ímpios, porque aí a luz vai resplandecer, né? O papel da luz é estar onde há trevas, porque aí vem a claridade, aí as pessoas percebem que há necessidade de mudança. Então o trabalho é a oportunidade. Quando você faz o seu trabalho, seja de pedreiro, cozinheiro, limpando uma casa, pintando uma casa, trabalhando para um patrão, é algo que você vai mostrar o seu caráter, o caráter de cristão. Paulo vai dizer, né? Você que trabalha como se fosse para Deus. Verdade, Então, por vezes a pessoa diz, eu tenho ódio de segunda-feira. Segunda-feira é um dia da semana, não dá para eliminar, né? E bem porque se você eliminar, você envelhece mais rápido. Não aconselho. Então, o trabalho deve ser uma manifestação de gratidão por poder você estar exercendo a atividade e outra de evangelização. Porque você pode fazer uma linda obra. Imagina, você está na igreja 2 horas, das 7 às 9, das 6h30 às 9h30, mas no trabalho você está 8 horas. É uma oportunidade de eleger o caráter do cristão, a linguagem do cristão, o olhar do cristão, quer dizer, a forma como ele intervém nas discussões, tudo isso através do trabalho. O trabalho então não é um castigo, já existia antes no Jardim do Éden. Até eu estava olhando aqui o nosso comentarista nesse ponto da subsistência da civilização, ele ali nesse parágrafo, no final ele vai dizer assim, além disso,
Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Exato. Aí quando a gente para olhar para essa verdade aqui, a gente vai entender que esse é um mandato cultural para todos nós, agirmos no mundo, na minha opinião, como reis benevolentes. Sim. Que ele vai dizer lá, dominem, né, sobre a terra, os animais, os peixes. Ele está dizendo que nós iríamos dominar sobre os reinos animal, né? Vegetal, então nós olhando para isso, a gente vê que o que nós fazemos na terra é muito importante, né? Às vezes nós não nos preocupamos com aquilo que hoje a sociedade pós-moderna tenta retratar, né? Com cuidado com o meio ambiente, mas como benevolentes de Deus que estão postos na terra para cuidar da terra, nós como cristãos também precisamos olhar para isso com muita seriedade, tanto uma coisa simples, né? Mas lá em casa você separar o lixo reciclado, né, do lixo perecível, aí você já está cuidando do patrimônio que Deus colocou na sua mão, porque você ou eu, nós temos filhos e eles vão ficar no futuro. Então nós somos comissionados também, o trabalho é esse, é cuidar de tudo, né? E quando a gente olha o trabalho como maledicência, num certo sentido, não gosto da segunda-feira, né? Nós estamos dizendo assim, Deus, eu estou rejeitando aquilo que o Senhor me fez para ser. E né? eu levo um pouquinho além, que às vezes o cristão ele faz essa dualidade, né? Uma vida estanque. Isso quer dizer, ele trata a vida espiritual de uma forma e a vida de trabalho de outra forma. Verdade. Ele trata como quando ele está lendo a Bíblia, ou quando ele está orando, ou quando ele está no meio cristão, como cristão, e quando ele está no trabalho, como se fosse particular, como se não houvesse uma ligação espiritual. Mas você ensinar é uma obra de Deus, você pintar é uma obra de Deus, você ser secretário numa empresa, num caixa, tudo é obra de Deus, né? Porque Deus, ele está 24 horas, ele não dorme. Então os seus olhos nos acompanham em qualquer lugar. Então aí a necessidade de nós vivermos em vigilância, né? Para que nós possamos manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus manifestada entre os ímpios, para que eles possam perceber que o mundo que existe é paralelo ao mundo que deveria existir, que seríamos nós, representantes de Cristo na Terra, né? Então isso é muito importante. E eu sempre faço uma brincadeira séria, né? Que o crachá que você usa lá na sua empresa, ele é falso, aquela profissão que está ali no seu crachá, né? A sua profissão, na verdade, é um agente da glória de Deus onde você vai, porque a Bíblia diz que a glória de Deus encherá a terra, mas a gente vai em lugares que a gente não vê glória de Deus, mas somos nós que manifestamos essa glória de Deus. E lá no nosso trabalho, quando nós chegamos lá nós manifestamos a glória de Deus. Às vezes as pessoas entram na empresa, a empresa está em crise, ou estão trabalhando lá, a empresa está em crise e elas não são capazes de dizer assim, eu vou orar pela minha empresa para que ela não venha fechar as portas, né? Porque você é um agente de Deus ali, dizendo, Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por essa empresa que existe e ela que me ajuda a ser um pai de família, ou a ter a minha família, ajudar a minha família a crescer e ser alguém especial para aqueles que estão à minha volta. Então o trabalho é algo muito sério, precisamos pensar sobre a subsistência da nossa civilização. Nós temos agora o segundo tópico, vai falar sobre civilização e conflito, né? E aí o subtópico Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Adão. E interessante porque Caim ele vai ser o primeiro filho, né? E Abel vai ser o segundo, o mais novo. E eles nunca haviam experimentado, nem Adão nem Eva, a infância, e deve ser algo muito assim extraordinário na vida de Adão e a sua esposa em pegarem na mão um ser tão pequeno, porque eles nasceram sem umbigo, né? Não, pensa bem, eles não tinham umbigo, Adão e Eva, porque eles não foram gerados
Verdade. Adão, ele é do pó da terra, ele é feito, e a Eva é lá da parte óssea ali, da costela, né? Então eles não têm uma vida pregressa, eles não têm uma infância, eles não têm uma adolescência, eles nascem adultos. E agora eles estão no convívio. Devia ser um encanto todos iam olhar aquela criança pequenininha, andando aos poucos e falando as primeiras palavras. E agora esse menino que aprende a adorar a Deus com seus pais, né? Eles dão prova disso quando eles fazem os sacrifícios, né? Mostrando que Adão e Eva estavam educando os filhos a adorar e servir a Deus. E surge esse conflito justamente porque a grande questão não é o ato de você fazer um sacrifício, o ato de eu louvar a Deus. Tudo vai de como você faz, qual o objetivo que te leva a adorar a Deus. Quer dizer, eu posso ser uma pessoa que conheça muito bem a palavra, não perca culto, ore 3 vezes por dia, jejue 2 vezes por semana, e no entanto toda meu esforço humano é mais para tentar atrair a bondade de Deus sobre a minha vida e ter uma segurança na terra do que uma forma de gratidão. Então a motivação nossa tem que ser pura e sincera. Isaías, ele profetiza para o povo de Israel, onde Deus disse ao Senhor: estou enojado de vocês, estou cansado do jejum de vocês, do sacrifício, do sangue derramado inocentemente. Eu quero que vocês mudem o coração. Não quero sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não que Deus não ame o sacrifício, mas a questão é que a motivação era: pequei, quanto me custará? Errei, o que devo fazer para pagar? Então, esse conflito entre Caim e Abel é entre 2 cultos, porque a primeira morte não surge de uma bebedeira, não surge de uma briga por causa de terra, mas vem de um culto, a briga de um culto, né? Porque um manifestou o coração sincero e outro desejou cumprir uma obrigação. Verdade. Eu tenho uma pergunta que é muito interessante quando a gente lê a nossa leitura bíblica em classe. Lá no versículo 1, ele diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. As irmãs de Caim já haviam nascido. Possivelmente. Porque quando ela diz alcancei do Senhor um varão, é como se ela estivesse já tendo indagando que ela, porque que a linguagem bíblica não tem por objetivo pormenorizar as situações. Isso. E nós devemos ter um trato de carinho e cuidado ao interpretar a Sagrada Escritura, de não levar tudo para o extremo. Porque se nós não tivermos esse cuidado, você vai dizer assim, que o castigo que Deus dá para Eva seria que ela teria dores de parto ao ter filhos. Uhum. E alguém pode ir por essa linha de raciocínio dizendo, então, antes ela não tinha dor de parto. Verdade. Então, é porque a Bíblia ela não tem esse cuidado de... Ela já inicia a Bíblia dizendo assim, no princípio que Deus os céus e a terra. Ela não quer provar que Deus existe, ela já afirma que Deus existe. Isso. Então, porque é um livro que tem por objetivo revelar a glória de Deus. Então, nesse caso, um pensamento que eu acredito ser verdadeiro. Né? Pode ter sido a primeira filha, a segunda, a terceira, bem porque explicaria o surgimento da esposa de Caim, né? Porque naquela época, até uma certa idade ali, uma certa, vamos botar 70, 100, 200, 300 anos, era possível haver casamento entre parentes, não era pecado. Sim. E Deus havia blindado o homem geneticamente para que não houvesse nascimento de crianças defeituosas. Isso é um milagre de Deus, né? Sim. Porque havia essa necessidade. Mas eu concordo com o irmão plenamente. Eu digo isso desse versículo 1, porque a Bíblia, quando ela, na sua narração, na sua narrativa, em genealogias, ela sempre vai traçar o homem, né? E somente lá em Mateus que ela vai traçar na genealogia de Cristo mulheres, né? Como Ruth e também Raabe, né? Então, pensando sobre isso,
Não estou aqui colocando... não, mas está perfeito, porque para a gente pensar, né? Porque há pessoas que ficam questionando, tá, mas Caim casou com quem? Isso. Se ele se afastou de Deus. Justamente, ele casou com uma irmã, não tenha dúvida. Porque a Bíblia ela vai começar da parte mais simples para o mais complexo. Então ela começa com Adão e Eva, aí ela vai para o dilúvio, aí começa lá na frente do capítulo 12 e vai falar de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, onde surge Abraão. E de Abraão, Isaac, Jacó e os 12. E o resto da humanidade não se toca mais, porque é uma luz que vai iluminando para um ponto específico. Ela não está cuidando do todo, né? Todo, é verdade. É interessante. E quando nós lemos aqui Caim e Abel, eu estava refletindo aqui na nossa lição, ele diz: os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, à agricultura e à pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. E se a gente pensar também aqui nesse pontinho, né? A Bíblia diz que Caim fez-se lavrador, ou seja, o agricultor, ele é alguém sedentário. Ele é alguém que tem a sua fazenda, a sua lavoura, e ele passa todos os meses do ano cuidando do plantio, vendo o que ele pode plantar em cada safra para que ele possa ter a sua subsistência. Enquanto que Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Já o pastoreio, principalmente no tempo antigo, onde eles estavam inseridos, era um local, diríamos assim, de nômades, porque hoje você leva as ovelhas aqui, amanhã acolá e assim por diante. Então nós temos, além de pessoas que vão fazer algo diferente no seu culto a Deus, elas também estão inseridas em um contexto totalmente diferente, né? Enquanto um é meio que sedentário, o outro é meio que nômade. São atividades que elas podem se convivem juntos. É claro que quando nós estamos falando cultivar a terra, não é na imaginação do século XXI. Claro. Né? Com maquinário, todas essas... É uma coisa mais primitiva. Provavelmente algum tipo de tubérculo, algumas frutas, algumas coisas que eram para a época. E aqui a quantidade também de animais não deveria ser muitos. É uma coisa mais caseira, né? Agora, é interessante que tanto uma atividade quanto a outra, elas necessitam, porque eles comem a carne também, né? Eles não são só vegetarianos como eram no Jardim do Éden. Verdade. Eles passam a comer carne. Quer dizer, a morte é algo sim, estranho para o ser humano, mas eles veem a morte, primeiro Adão e Eva, de algum animal para cobrir a nudez deles, né? Eles tentam cobrir com folhas, e aqui é quando eles percebem também a morte do ser humano. Quer dizer, o pecado ele chega num ponto em que ele leva ao desespero. Veja, Deus adverte Caim dizendo: olha, tu podes dominar aquilo que o Senhor havia falado. O mal jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Quer dizer, isso é uma coisa muito forte, porque há coisas que podem ser evitadas, né? Dominar, como dominar a terra, os animais, por vezes você consegue dominar muitas coisas, mas não se domina. Davi é um caso. Davi, ele conseguiu, com a graça de Deus, matar um urso, matar um leão, matar um gigante, mas ele sempre lutou com a prostituição. Ele sempre teve uma fraqueza pelo sexo oposto, a ponto de assassinar um homem por causa da sua atitude. Então o domínio é muito interessante, e essa questão primitiva de cultivar e de plantar, como eram poucos, tudo bem. Mas no segundo tópico nós vamos falar sobre Lameque. Lameque é uma ruptura na humanidade. O homem sempre, sem Deus, ele tende ao pecado e à desobediência. Quando Deus fala para não fazer, como foi o caso de não tocar ou não comer, há uma insubordinação. E agora Deus disse que para eles, ali depois de Caim, para eles, né, se espalharem.
né? E aqui a Lameque, ele vai fazer uma coisa absurda, que ele vai tomar 2 mulheres para casamento. É o primeiro homem que tem 2 mulheres, Ada e Zila. E é interessante notar, porque da onde surge esse sentimento, né? Se o modelo perfeito era esse. E essa atitude dele vem refletir nos dias de hoje. E Lameque aqui, ele é filho de Enoque. É que tem 2 gerações, né? São 2 Enoques, né? Isso, claro. Tem a geração de Caim e a geração de Sete. Isso. Eu estava aqui e olhando... tomar cuidado, porque tem Enoque dos 2 lados. Dos 2 lados, no capítulo 4 e no capítulo 5, né? Mas estava olhando a questão do Enoque, a Bíblia diz que Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra. E eu fiquei pensando que o nosso amigo Caim, vamos usar assim, ele havia sido banido, entre aspas, né, da sua família e andando errante pela terra, mas ele deve ter pensado no seu coração: eu pude ser banido, mas meu filho não. Tanto é que ele construiu uma cidade e deu o nome da cidade, que era o nome do seu filho. Sim. A gente olha para isso e a gente vê que, como se Caim estivesse dizendo assim: eu não quero que a minha prole seja esquecida. Eu posso ser esquecido, mas a minha prole não. Mas ele não lembrou-se, ou ele não se apercebeu de que o tempo, ele vai desgastar tudo aquilo que a gente faz na matéria. Com certeza. Você olha hoje o mundo antigo, principalmente nessa região, e você vai em alguns lugares que você não vê nenhum sinal de cidade. Não. Apenas montanhas de areias, porque elas foram cobertas. E o Caim não pensou assim. Aí a gente tem outro Enoque lá do capítulo 5, né? Que vem tomado por Deus aos 365 que vem da geração de Sete, e ele não quer ser lembrado. A Bíblia diz que ele andou com Deus e já não era. Ele não quer ser lembrado, porém ele é sempre lembrado em nossa vida, é sempre lembrado por nós. Busque a Deus como fez Enoque, mas a gente quase não lembra desse Enoque aqui. Tanto é que o nosso comentarista vai escrever aqui: não confundir com o piedoso ancestral de Noé. É isso para dizer que a gente sempre acaba esquecendo desse Enoque, filho de Caim, do capítulo 4, que vem a ser aí, né, o pai de Lameque, né? E aí você vai olhar e ler o texto, que para o surgimento de uma cidade, quer dizer, essa cidade ela vai surgir devido à desobediência e ao orgulho do ser humano, né? Tanto é que ele põe o nome do filho. E para viver em sociedade numa cidade é diferente de você viver num povoado, viver numa aldeia, ou viver, né? É isolado. Cidade é onde as pessoas vão conviver de forma mais próxima, e aí tem que ter mudança de hábito, de cultura. E aqui nós vamos ver que ele casa com Ada e Zila, e tem Jabal, Jubal e Tubal Caim, e todos eles vão marcar uma ruptura em todos os sentidos, porque Caim era agricultor, Abel cuidava de ovelhas, né, ou que seja qualquer tipo de rebanho, mas era de forma de subsistência familiar. Aqui não, aqui eles vão começar a produzir em quantidade. Isso. Vai industrializar, se podemos dizer assim. Quer dizer, e olha a percepção do conhecimento humano, que eles vão fazer instrumentos musicais. Se eu der um pedaço de cano para alguém fazer os furos de uma flauta, ele não vai acertar, porque não é só furar, tem que saber a posição que fura, a distância. Os instrumentos musicais são fenomenais. Se tu pega uma harpa, tem todas as cordas na posição que deve ter, na altura que deve ter, proporcionalidade. Há uma tecnologia em cima disso. Eles eram extremamente hábeis. Para você chegar, por exemplo, a ponto de fazer o ferro, que foi o caso de um dos filhos, você tem que ter uma temperatura pelo menos de, 5.000 graus. É temperatura. A água ferve com 100 graus. Você chegar a ter um tipo de material que aqueça nesse ponto, e outra, descobrir qual era o minério da terra, a mistura, a liga e o ponto do bronze. Quer dizer, então tudo isso vai ser a manifestação da bondade de Deus, trazendo para eles uma prosperidade, porque eles vão ter armamento, eles vão ter música e vão ter alimento em abundância.
E aparentemente parecia uma prosperidade, mas sem a glória de Deus. É verdade. E vai trazer confusão, guerra e no fim o dilúvio. É uma cidade... Nem sempre a prosperidade está atrelada à bênção divina. A bênção divina. E às vezes a pessoa, sim, ele está prosperando, está indo bem, adquirindo, crescendo, como aquele homem que tem um monte de safra boa e diz: descansa minha alma. E a mensagem vai ser louco. Então não pense que uma pessoa andando com o carro do ano, tendo a melhor casa e falando em língua estranha, tem a bênção de Deus. Eu mesmo conheci uma pessoa que me disse: olha, eu estou vivendo errado e Deus está me abençoando. Claro. Né? Estava vivendo um momento de banalidade, parecia aqui a cidade de Enoque, né? Mas ele dizia: Deus continua me abençoando. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz: como é que isso pode acontecer? Né? O salmista Davi, ele teve esse momento na vida dele. É verdade. Então é muito, muito interessante a gente pensar sobre essa verdade, sobre essa questão de também cuidar daquilo que Deus tem nos dado, né? Como inteligência. Cada um de nós tem o tino para uma coisa, e a gente precisa lembrar-se que tudo aquilo que eu tenho em mãos, que Deus me deu como inteligência para produzir para outros, eu preciso também fazer com excelência e até, como a Bíblia diz, como para o Senhor. Claro. Né? E aqui eles estavam em busca, na verdade, do poderio. Claro. Né? Na próxima lição a gente vai até perceber um pouco dessa questão que foi crescendo a cada dia mais e tornou no que deu na próxima lição que a gente vai estudar. Então nós estamos indo para o terceiro ponto, né? E você vai enfatizando. Tem muita coisa para explorar e é bom você usar assuntos práticos para que a sua aula seja enriquecida, porque quanto mais prático e mais do dia a dia, mais fácil de entender, né? Nós temos ali o ponto agora: Deus que intervém na civilização. Aí são 3 tipos de intervenção que o autor deseja abordar, que é a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização, e Jesus Cristo, a única esperança, como uma intervenção divina para a salvação da humanidade. Então, o primeiro tópico é na biografia. O que é intervenção? O que nós podemos entender por intervenção? Deus é aquele que entra no momento, diríamos, da história de um homem, né? E ele intervê aquele momento de fracasso, mudando o coração daquela pessoa. Um exemplo, como Moisés, quando foi para tirar o povo do Egito, ele foi a Faraó, veio uma praga e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Uma intervenção? Sim. Então, intervenção dá para entender que é o quê? É uma manifestação em prol de alguma coisa. Quer dizer, eu vou intervir na vida de alguém, eu vou introduzir um elemento ou tirar um elemento, eu vou, não queria dizer a palavra manipular, mas eu vou mexer, né? Intervir. Bom, nós vamos isso na medicina, vai ser uma intervenção cirúrgica. Quer dizer, alguém vai ter que tomar uma decisão, vai ter que mudar aquele fato. Então, quando nós olhamos a intervenção na biografia, eu poderia usar na minha própria vida, mas eu vou usar a Bíblia, né? É quando você percebe José, né? Eu não vou nem botar Caim, Abel, nada, vou botar José. José, ele, como o pastor falou, teve um sonho, a revelação divina, mas uma revelação divina que era algo tão grandioso que despertou neles aquele sentimento de inveja. Quer dizer, não ser subjugado pelo irmão mais novo. Beleza. Mas como cumpre-se uma promessa divina na vida de alguém que está fora do contexto? É quase que impossível para nós. Então, se não houver uma intervenção, quer dizer, esse sentimento que surge no coração do ser humano, por outro lado, vai ser revelado lá quando ele está na vida adulta, com filhos, estabelecido como um general, né, ou como o governador, e vai olhar para os irmãos preocupados e dizer: não, vocês a intenção era maligna, mas por trás disso estava a mão de Deus me empurrando para aquilo que Deus havia prometido. Então isso é uma intervenção divina. Quer dizer, para quem passa
pensa que está dando tudo errado, né? José é vendido, é colocado numa situação vexatória numa cova. Deus faz passar uma caravana proposital no momento certo. E nesse ponto que eu fico pensando que Deus usou os primos, né? Os ismaelitas, que eram primos. Sim. Segundo, eles eram os cobradores de impostos do deserto. Deus usa esses que são pontos, os inimigos, diríamos assim, do povo de Israel, para levá-los até o Egito, onde o próprio faraó era considerado o Deus, né? Deus leva José por um caminho totalmente inverso para alguém normal. Na lógica, né? humana seria, né? Mas Deus, ele está intervindo de tal forma para dizer assim, onde eu queria você era nesse contexto, no contexto do maior país do mundo antigo, vamos dizer assim. Sim, era um império, né? Para que eu império egípcio, né? E nesse ponto nós vamos percebendo que é sutil, mas é drástica, porque a forma de Deus intervir na vida de José e futuramente para a preservação da nação, né, que estaria surgindo, o povo de Israel, a promessa divina que Deus fez para Abraão, que levaria 430 anos, como ele já tinha falado para Abraão, é que ele coloca ele numa casa, né, e ele se torna uma pessoa próspera naquela casa. E aí surge mais uma intervenção, quer dizer, uma calúnia. Verdade. E talvez na cabeça de José disse, poxa, mas estava dando tudo certo. Eu aprendi idioma, aprendi o costume, me entregaram tudo na minha mão e eu não fiz nada, é uma injustiça. Para ele era uma injustiça. Vai para a cadeia. Na cadeia ele tem 2 revelações. E ele se esquece, mas fica mais 5, 6, 7 anos lá esquecido de novo. E talvez a mesma... Poxa, mas... É que Deus está, quer dizer, formando o caráter desse homem que vai assumir uma grande responsabilidade e precisa amadurecer. Ele não poderia ser neófito, né? Ele teria que ter um tempo de maturidade para que ele alcançasse aquele ponto e Deus trabalhasse na sua particularidade. E interessante que Deus faz tão perfeito que não deixa trauma. Ele não se torna uma pessoa amarga, não se torna uma pessoa doentia, vingativa, mas ele traz consigo essa lembrança da revelação e da gratidão. Eu acho assim fenomenal, porque quando Deus faz e age e você entende, você não cria traumas, né? Você não olha para o passado e diz assim, aquele me feriu, aquele não me deu oportunidade, esse não me fez aquilo, mas você vê nisso a manifestação e a intervenção divina, né? Te levando para o caminho de forma às vezes muito dolorida, mas que no final, se você persevera, como diz Apocalipse, aqueles que irem até o fim, eles herdarão a vida eterna. E aí nós temos o segundo ponto, que é a intervenção na história. Daí o irmão pode estar colocando aí. E o nosso segundo ponto aqui do Deus que intervém na civilização, falando sobre a intervenção na história da civilização. E ele vai falar aqui, o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor, dizendo que no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio, da Torre de Babel, né? E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. E a gente, quando pensa sobre a intervenção divina na história, a gente pode olhar principalmente quando a gente acaba lendo Isaías, né? Deus trazendo a ele algumas questões importantes sobre a civilização na história dos reinos. Daniel também, né? Amém. Deus vai trazer algumas coisas muito importantes. Você vê Deus trabalhando no pessoal, como é o caso de José, mas você também vê Deus trabalhando de forma totalmente extraordinária. Diríamos, um povo que era para não existir, né? Deus faz promessas, Deus traz o povo de volta para a sua terra, né? O povo repara a sua cidade, principalmente Jerusalém, os muros. Esdras vem com a questão de voltar à lei, a palavra, a lei mosaica, e tudo vai se fazendo de novo. E Deus usa depois Herodes para construir o templo de Salomão, né? O segundo templo de Salomão. Então você vê
Nisso tudo a intervenção de Deus, mas também, como já havia conversado antes aqui, Deus também é aquele que intervém no Novo Testamento. A gente vê a intervenção de Deus, né, entrando na vida de pessoas, né, e também a gente vê a intervenção de Deus entrando na vida de povos. Um exemplo quando Paulo estava sendo levado a Roma, ele deu aquela palavra ao comandante que não seguisse, mas ele não deu ouvidos, né? E então eles foram quase que a pique. Foram a pique, né? Na verdade, mas antes de irem a pique, um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: olha, Paulo, você não vai morrer. Todo esse povo que está com você eu entreguei nas suas mãos e você ainda há de ir a Roma. Aí eles então chegam à ilha de Malta como náufragos, e aí ali a intervenção divina, porque eles chegam ali como prisioneiros, são bem tratados, né? Paulo é mordido por aquela víbora, mas só para mostrar o poder de Deus, que daí ele tem acesso à família de Públio, que seu pai está lá com um problema, ponto de morrer, ele é curado, né? Mas tudo isso é a intervenção divina também, para levar a sua vontade, a sua palavra, muito além do que Paulo havia imaginado e do que nós imaginaríamos. Você percebe como é Novo Testamento na vida do próprio Filipe. Verdade. O Filipe está pregando em Samaria, e aí o Espírito de Deus toca no coração para ele: é o caminho de Gaza que está deserto. Quer dizer, essa atitude de ouvir a manifestação de Deus, Deus se interessa por um homem, né, que lê, mas não compreende, mas que vai retornar para uma nação sedenta, carente, que precisa ser evangelizada, e os discípulos não vão para lá. Mas quem vai é justamente um eunuco da rainha de Candace. Quer dizer, no mínimo detalhe, Deus diz assim: ó, dá um intervalo aqui, sai daqui da multidão e vai lá para a unidade, que isso ali vai gerar um fruto tremendo para a nação egípcia, né? Ou para a nação africana, etíope lá. Então veja que é mudança de história, Deus agindo no mínimo detalhe. Nós vamos perceber isso no Antigo Testamento, quando Jonas é convocado em uma nação pagã. Quer dizer, Deus já demonstrando a graça, um povo que não era da promessa, mas que Deus disse: ó, é perverso, é odioso, eu não gosto, mas eu vou mostrar minha misericórdia. Vai lá e prega para ele se arrepender. E Deus toca no coração de todos eles e todos se arrependem. Então Deus, ele intervém na história. Hoje o povo de Israel se encontra na posição que está devido à intervenção divina. Passa por holocausto, morrem milhões de judeus. E aí, numa atitude de misericórdia, Deus faz a sua promessa prevalecer, e eles retornam em 48, com a assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Verdade. E aí eles estão lá num pedacinho de terra insignificante, mas abençoado, e hoje é uma nação poderosa, que carrega sobre si uma bênção divina, mas fruto de uma promessa e uma intervenção, porque não haveria como haver esse povo se não fosse a intervenção na história dessa nação. É verdade. Agora nós vamos ao terceiro ponto. Sim. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Glória a Deus. Essa é fundamental. Nós teremos aí várias aulas a respeito disso, da profundidade que é a figura da graça de Deus sobre a vida da humanidade, sobre a bênção de Abraão, espalhando a sua salvação, não só a videira verdadeira, mas aos jambuzeiro brabo, né? Quer dizer, chega o ápice do momento que Paulo vai dizer que o mistério que estava oculto nos séculos foi dado a revelar a Paulo, que era a igreja, o povo gentil, que passa a ser povo de Deus, nós, né? Um povo que não era povo passa a ser povo. Quer dizer, e aí porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio à terra. Cumpre-se Gênesis lá, quer dizer, a morte de um inocente para a salvação, o segundo Adão, o Adão perfeito, aquele que é 100% homem, 100% Deus, aquele que é a manifestação da glória de Deus, onde Deus disse para Filipe: olha, quem vê a mim vê o Pai. Quer dizer, é a manifestação do amor de Deus, é a encarnação da graça do Senhor. E hoje nós percebemos que esse ser, né, divino, que vem à terra, ele permanece vivo, né? Tentaram matar, mas ele ressuscita,
e ele hoje habita no coração daqueles que dão liberdade para ele manifestar a sua graça. Eu gostei aqui nesse terceiro tópico que ele fala que somos levados a pensar que Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos, né? E a gente tem que, às vezes, asseverar sobre isso, porque algumas pessoas à nossa volta, elas realmente pensam assim: para esse Jesus não veio. Jesus veio para aquele. Esse aí, desiste dele. Esse aí não merece. Esse aí já demos chance, já demos atenção, ou é mais um. De onde ele vem, a gente acaba limitando, às vezes, a graça, né, do Senhor para algumas pessoas, porque a gente olha para o indivíduo, a gente olha para aquele humano e diz assim: olha, esse aqui não tem solução para ele, porque ele já fez tantas coisas erradas e assim por diante, né? E quando que a gente esquece de João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é para todo aquele que nele crê. Então, se a pessoa crê, a gente pode e deve investir nela, né? E claro que você vai investir, mas fazendo como Jesus: olha, vem e segue-me, me segue. Você precisa mudar de rumo, você precisa seguir a trilha da palavra, né? Você precisa realmente, quando olha para um indivíduo que na nossa concepção humana não merece, olhar para ele pensando naquele livro ou filme, em seus passos, o que faria Jesus, né? E dizer assim: não, Jesus veio para ele também, porque às vezes nós somos levados a olhar alguns e dizer: não, esse aí, para esse Jesus não veio. Devemos voltar sempre ao Antigo Testamento, que quem não aprecia o Antigo não conhece o Novo, né? Para conhecer o Novo temos que conhecer o Antigo. Então a origem nossa é divina. Nós saímos de dentro de Deus, porque do sopro de Deus é que passa a ser alma vivente. Então todos nós, de uma forma ou de outra, temos a origem em Deus. Então todos nós somos especiais. E aí o que eu fico olhando nas Sagradas Escrituras é que Deus não trabalha na individualidade, Deus trabalha no grupo, Deus trabalha no coletivo. Pegue os exemplos que Jesus te traz para o povo de Deus. É o edifício de Deus, é a seara do Senhor, é as ovelhas do seu pasto, o rebanho, é a oliveira, quer dizer, é a videira, tudo coisas que o corpo, e ele é o cabeça. Nunca trata da individualidade, assim, você é especial no sentido único, não. Nós fomos chamados para sermos parte, não para sermos só. Nós não somos um templo, nós somos pedras vivas que compõem um templo. Somos um templo individual no sentido que o Espírito de Deus habita em nós, mas no sentido do todo, nós temos parte. Então, não posso dizer assim: o meu dedo não vai para trabalho hoje, vai ficar em casa. Então, nós precisamos conviver com as diferenças, saber que há manifestações distintas em cada membro do corpo. Quem nasceu para ser coração não será cabeça, quem nasceu para ser pé não será orelha. Então, nós temos que aprender a respeitar essa individualidade na coletividade. Um cacho de uva, né? Um cacho de uva são várias uvas, uma penca de banana. Então, quando você olhar para o João, para o Pedro, para a Maria, somos nós o quê? Membros do corpo de Cristo. Então, você tem valor, eu tenho valor, todos temos valor. Alguns aparecem mais, outros aparecem menos. E às vezes os que menos aparecem são os mais importantes. É verdade. Aqueles que estão lá no porão remando, né? Verdade. É verdade. E às vezes nós queremos valorizar, às vezes, a face porque aparece mais, mas sem o coração morre. Morre, é verdade. E aqui nesse tópico ainda, ele vai dizer que na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações, né? E eu estava aqui pensando sobre Mateus 28, 18 a 20, que é onde ele pontua, e fato interessante é o versículo 19, que ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa palavra é forte, né? Não, e o fazer discípulos, não é só o ir, porque você pode ir e não fazer discípulos. Sim. Mas a pessoa pensa assim, um exemplo, nós tivemos no Brasil, semana passada, ou semana retrasada,
o descende, né? Descende é o envio. Porém, a Bíblia está dizendo ide. Ela está dizendo que em indo, enquanto eu vou, enquanto eu vivo, ou aonde eu estou indo ou chegando, eu vou fazendo discípulos. Não tem esse verbo no português. Isso é interessante. O fato de... É uma continuidade. Não é só o fato de você sair daqui do ponto A para o ponto B. Mas enquanto você está nessa trajetória, você está evangelizando. É a luz. A luz. Não tem como. Agora, o fazer discípulo é um pouco mais profundo, porque discipular é transmitir as características sua para o outro. E se elas forem negativas, é um problema. Se elas não tiverem Jesus... Então, o nosso parâmetro, o nosso paradoxo, se nós podemos dizer assim, é Cristo. Então, quando eu digo assim, eu sou melhor que José, ou eu sou melhor que Pedro, ou que Maria, e não deveria ser isso. Porque às vezes você pensa assim, não, mas eu faço tudo isso, aquele lá é um Zé Ninguém, né? Mas o nosso comparativo sempre tem que ser com Cristo. Nós, diante daquilo que Cristo demonstrou na Terra. Então sempre estamos muito atrás. Porque nós nos comparar a Jesus dá um sentimento às vezes até de tristeza, porque sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, viveu entre os pobres, humildes, quebrou assim tabus de milênios, né? Falar com mulher em público, com o mestre não falava nem com a sua própria esposa em público, entrar em casa de cobradores de impostos, comer entre os ímpios, se assentar junto aos pecadores. Então ele fez coisas assim que eles ficavam assim, não pode ser verdade. Mas isso é o que Deus nos chama, para sermos diferentes daquilo que às vezes é muito costumeiro. É verdade. E no final aqui ele termina dizendo, né? Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isso quer dizer que o conhecimento de Deus já está liberado, já está sobre a terra, mas está faltando aqueles, os filhos de Deus, né? Os homens e mulheres. Eu acho que é provérbio, pastor, que diz que a sabedoria ela clama no meio da rua, gritando, vem e adquire-me. E aí às vezes nós temos pessoas que pensam, aqueles que de madrugada me buscam, né, me acharão, pensa que é Deus, mas não, é sabedoria que está falando sabedoria, lá. É verdade. Então a sabedoria ela demanda esforço, tempo, você tem que gastar tempo lendo, meditando, aprendendo na observação do próximo, para você se tornar uma pessoa sábia, né? E o sábio é aquele que não é arrogante, o sábio é aquele que tem a graça de Deus para saber que em determinados lugares ele sabe, mas tem outros que ele não sabe nada. Verdade. E no fim ele não sabe nada. Porque nós somos tão pequenininhos. E eu admiro porque você se forma e vai, mas dá um problema de mecânico, você não sabe nada, dá um problema de eletricista, você não sabe nada. Quer dizer, tem tanta coisa que eu não sei. É verdade. Nós somos também, né, no mundo geral, dependentes um dos outros, Sim. né? Dependentes um dos outros. Enquanto nós estamos aqui, o padeiro está preparando a massa para amanhã de manhã. Para amanhã de manhã, é verdade. De madrugada alguém está tirando leite. E assim vai indo. Somos dependentes, né? Em todos os pontos. E agora vamos à conclusão? Pode fazer. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo, né? E eu iria um pouco mais sugestivo nessa questão. A única esperança para a civilização humana é Cristo, né? Porque se eu não imitar a Cristo, as pessoas não vão querer de mim. Eu preciso ter Jesus na minha vida para que as pessoas possam se aproximar de mim. E eu estava pensando sobre os dias em que vivemos, que as pessoas dizem, o louvor estava ótimo. Eu vou naquela igreja porque lá o louvor, rapaz, é maravilhoso. Eu vou naquela igreja porque tem uma palavra. Eu vou naquela igreja porque lá no final do culto eles servem lanche. São tantos poréns para ir a um culto nos dias de hoje, mas Jesus, em momento algum, ele falou algo assim. Ele falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então, para eu refletir Cristo, para eu viver a Cristo, eu preciso, em primeiro lugar,
saber me entregar em oração. E às vezes, oração não é só falar, mas é também silenciar para ouvir a voz do Pai, a voz do Senhor, que está nos enviando a fazer algo que nós nem imaginávamos, né? Nem passava pela nossa cabeça aquilo que Deus está querendo que a gente faça. Então eu só consigo viver isso ou vivenciar isso se eu realmente me entregar a Cristo, né, em todo o meu ser, dizendo: Senhor, eu vou trabalhar, mas quem vai trabalhar é o Senhor comigo, né? Eu vou dirigir no trânsito, mas quem vai dirigir comigo é o Senhor, e quando alguém passar por mim, me buzinar, me fechar, eu vou transmitir Cristo. Aí está um detalhe muito sério, né, que nós precisaríamos refletir. Desejamos que essa aula tenha contribuído para o enriquecimento seu, como professor, como aluno, e que o nome do Senhor seja glorificado através das aulas que vocês vão ter aí nas suas congregações, né? E aí solicitamos aí para vocês que compartilhem, dê o seu like, comente lá embaixo, né? Nos ajude a divulgar esse trabalho aí para a glória do Senhor. Prazer estar com vocês, pastor, presbítero, irmão Sérgio, uma alegria. Obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Amém.